Olá, vamos iniciar a nossa segunda parte da aula do histórico da educação de jovens e adultos, da educação do Brasil, iniciando pelo período do Estado Novo, de 1937 a 1945. Refletindo tendências fascistas, é ortogada uma nova Constituição em 1937. A orientação política educacional fica bem explícita em seu texto, sugerindo a preparação de um maior contingente de mão de obra para as novas atividades abertas pelo mercado. Por outro lado, propõe que a arte, a ciência e o ensino sejam livres à iniciativa individual pública e particular, tirando do Estado o dever da educação. Mantém-se ainda a gratuidade e a obrigatoriedade do ensino primário. Também dispõe como obrigatório o ensino de trabalhos manuais em todas as escolas normais, primárias e secundárias. As conquistas do movimento renovador, influenciando a Constituição de 1934, foram enfraquecidas nessa nova Constituição de 1937. Marca uma distinção entre o trabalho intelectual para as classes mais favorecidas e o trabalho manual, enfatizando o ensino profissional para as classes mais desfavorecidas. Em 1942, por iniciativa do ministro Gustavo Capanema, são reformados alguns ramos do ensino. Estas reformas receberam o nome de Leis Orgânicas do Ensino e são compostas por decretos-leis que criaram o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, e valoriza o ensino profissionalizante. O ensino ficou composto, neste período, por 5 anos de curso primário, 4 de curso ginasial e 3 de colegial, podendo ser na modalidade clássico ou científico. O ensino colegial perdeu seu caráter propedêutico, de preparatório para o ensino superior, e passou a se preparar mais com a formação geral. Isso aí é o período do Estado Novo, de 1937, que vai até 1945. Vem o período da Nova República, de 46 a 1963. A nova Constituição de 1946 determina a obrigatoriedade de se cumprir o ensino primário e dá competência à União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional, um passo importante para a educação no Brasil. Além disso, a nova Constituição fez voltar o preconceito de que a educação, o preceito de que a educação é direito de todos, inspirado nos princípios proclamados no manifesto dos pioneiros lá da educação nova, tá? Nos primeiros anos da década de 30. Ainda no período da Nova República, depois de 13 anos de acirradas discussões, foi promulgada a Lei 4.024, de 20 de dezembro de 61, sem a pujança do anteprojeto original, prevalecendo as reivindicações da Igreja Católica e dos donos de estabelecimentos particulares de ensino, no confronto com os que defendiam o monopólio estatal para a oferta da educação dos brasileiros. Então, a Igreja e os estabelecimentos particulares ganham essa briga, tá, sobre o monopólio, os que defendiam o monopólio estatal. No período da República, 46 a 63, tá, em 1950, em Salvador, no estado da Bahia, Anísio Teixeira inaugura o Centro Popular de Educação, chamado de Centro de Educação Carneiro Ribeiro, dando início à sua ideia de escola classe e escola parque. Tá? Já inicia lá em 1950, na Bahia. Em 52, em Fortaleza, no estado do Ceará, o educador Lauro de Oliveira Lima inicia uma didática baseada nas teorias científicas de Jean Piaget, que é o método psicogenético. Em 53, a educação passa a ser administrada por um ministério próprio. Aí se cria o Ministério da Educação e Cultura, o MEC. Em 1961, tem início uma campanha de alfabetização cuja didática, criada pelo pernambucano Paulo Freire, propunha alfabetizar em 40 horas adultos analfabetos. Então, aí começa a voltar novamente a resgatar a educação de jovens adultos com esse método de Paulo Freire.
Em 62 é criado o Conselho Federal de Educação, que substitui o Conselho Nacional de Educação e os Conselhos Estaduais de Educação. E ainda em 1962 é criado o Plano Nacional de Educação e o Programa Nacional de Alfabetização pelo Ministério da Educação, inspirado no método Paulo Freire. Olha como engrandeceu o método Paulo Freire e vira, tá, nesse momento, serve como base para a criação do Plano Nacional de Educação e o Programa Nacional de Alfabetização, baseado neste método do famoso Paulo Freire. Em 64, começa o período do regime militar, que vai até 1985, com Figueiredo. Em 1964, um golpe militar aborta todas as iniciativas de se revolucionar a educação brasileira, sob o pretexto de que as propostas eram comunizantes e subversivas. O regime militar espelhou na educação o caráter antidemocrático de sua proposta ideológica de governo. Professores foram presos e demitidos, universidades foram invadidas, estudantes foram presos e feridos nos confrontos com a polícia e alguns foram até mortos. A União Nacional dos Estudantes, a UNE, foi proibida de funcionar. Então a gente observa que o regime militar houve uma mudança, tá, da educação que vinha até então, antes do período do regime militar. O Decreto-Lei 477 calou a boca de alunos e professores. Tá? Então, nesse período, foi muito difícil para a educação no Brasil, porque se mudou toda uma questão de liberdade. Agora, todos estavam num período antidemocrática, que era a proposta do governo da época. Para erradicar o analfabetismo, na época do regime militar, foi criado o Movimento Brasileiro de Alfabetização, o Mobral. Quem não lembra do Mobral? Tá? Aproveitando-se, em sua didática, do expurgado método Paulo Freire. Tá? Ele se aproveitou do método Paulo Freire, o Mobral. Tá? Inclusive, o Mobral é até sinônimo de preconceito. Quando a pessoa quer falar que alguém não sabe de nada, que é analfabeto, chama, ei, Mobral, quem não passou por isso? Tá? E o Mobral, ele procurou erradicar o analfabetismo no Brasil. Não conseguiu. E entre denúncias de corrupção, acabou por ser extinto. E no seu lugar, criou-se a Fundação Educar, também voltada para a educação de jovens e adultos. No bojo da nova Constituição, um projeto de lei para uma nova LDB foi encaminhado à Câmara Federal pelo deputado Otávio Elísio, em 1988. No ano seguinte, Jorge Rage enviou à Câmara um substitutivo ao projeto de 92. Um projeto. Em 92, o senador Darcy Ribeiro apresenta o novo projeto, que acabou por ser aprovado em dezembro de 1996, 8 anos após o encaminhamento do deputado Otávio Elísio. Olha o tempo que se leva para a aprovação de um projeto, isso não é de hoje. Até o dia de hoje, muito não tem se mexido no planejamento educacional, mas a educação continua a ter as mesmas características impostas em todos os países do mundo, que é o mais de manter o status quo para aqueles que frequentam os bancos escolares e menos de oferecer conhecimentos básicos para serem aproveitados pelos estudantes em suas vidas práticas. Podemos dizer que a história da educação brasileira tem um princípio, meio e fim bem demarcados e facilmente observável. Ela é feita de rupturas marcantes, onde em cada período determinado teve características próprias. A bem da verdade, apesar de toda essa evolução e rupturas inseridas no processo, a educação brasileira não evoluiu muito no que se refere à questão da qualidade, infelizmente. As avaliações de todos os níveis estão priorizadas na aprendizagem dos estudantes, embora existem outros critérios. O que podemos notar, por dados oferecidos pelo próprio ministro da Educação, é que os estudantes não aprendem o que as escolas se propõem a ensinar. Somente uma avaliação realizada em 2002 mostrou que 59% dos estudantes que concluíram a 4ª série do ensino fundamental não sabiam ler e escrever. Isso é um fato, tá, que existe até hoje. Tá? Então, nessa história toda, sempre houve uma descontinuidade da educação de jovens e adultos.
Tá? Nos últimos 60 anos, as LDBs brasileiras marcaram a obrigatoriedade do Estado, desobrigação e um progressivo abandono dos governos. Em 2004, houve a criação da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, a SECAD, no MEC, tá? Divisor de águas, período de desobrigação para com o EJA dos governos anteriores e o início de uma nova fase marcada pela busca de uma articulação nacional das políticas voltadas para a educação de jovens e adultos. Foi criada também a Comissão Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos. Tá? Houve a inclusão da educação de jovens e adultos no Fundeb, tá? Onde cada aluno da educação de jovens e adultos recebia em torno de, o valor dele é em torno de R$ 1,20. Então, pode observar que houve um avanço a partir dessa data para cá, tá? A gente percebe que houve a criação também do PROEJA, que é o Programa de Educação Profissional envolvendo a educação de jovens e adultos, onde esses alunos possam ter uma formação técnica, isso nos dias atuais, uma formação técnica, tá? Integrada à sua educação do ensino médio. Tá? É o caso que nós temos no Instituto Federal do Maranhão, no IFMA, nós temos alguns cursos de educação de jovens adultos que integra a educação profissional com o ensino médio. E assim é para ter também no ensino fundamental. Tá? Então aqui nós falamos rapidamente sobre esse panorama da educação de jovens adultos no Brasil. Tivemos que discutir a educação de jovens e adultos nesse percorrer desse tempo. Temos que conhecer um pouco cada período que aconteceu com a educação neste país para entendermos o crescimento da educação de jovens e adultos. Tá? Então muito obrigado pela atenção e até a próxima, onde falaremos sobre os princípios e as concepções da educação de jovens e adultos. Muito obrigado.